professor, sou a aluna Michele, de Estradas 13, e hoje eu vou falar um pouco do imperialismo na África e na Ásia. Bom, gostaria de começar explicando o que foi um pouquinho o imperialismo na África. Que o imperialismo é a política de dominação das grandes potências sobre territórios estrangeiros, especialmente nos séculos 19 e 20. Essa dominação podia ser econômica, política, militar e cultural no século XIX. Chamamos essa fase de neocolonialismo porque foi uma nova onda de colonização diferente da colonização das Américas nos séculos XIX. As causas do imperialismo são as economias, as políticas, as culturas e as raciais. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que é cada um. A econômicas é a Europa, que queria matéria-prima de algodão, borracha, ouro e petróleo e novos mercados de consumidores, políticas. E as políticas mostram como o poder garantia essas áreas a estrangeiros. E os culturais são as ideias de missão de civilizadoras, que leva a cultura ao criativismo aos povos considerados atrasados. E as raciais, sociais suposta por superiormente dos brancos europeus. Bom, e agora eu vou continuar falando um pouquinho o que foi o imperialismo na África. Como aconteceu, na verdade, o imperialismo na África? Bom, a Conferência do Muro de Berlim, que foi de 1884 a 1885, das potências europeias da Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália e Portugal. Dividiram a África entre si, sem consulta aos povos africanos. O resultado foi que quase toda a África virou colônia, exceto Etiópia e Liberia. E bom, e quem dominou o quê? A Inglaterra e o Egito do Sul, a Níger, a Sudão e Quênia. A França, que foi a Malha, a costa de Berlim e a Madagascar. A Bélgica, que foi a Congo e que foi com extrema violência. Portugal, que foi a Angola, Moçambique. A Alemanha, que foi o Camarões, perdido após a Primeira Guerra. E a Itália, que foi a tentativa na Etiópia. Ou seja, as consequências de tudo isso foram a exploração brutal dos recursos e mão de obra. Bom, a imposição de fronteiras artificiais das guerras civis e conflitos até hoje, a destruição de culturas e religiões locais, as resistências locais sufocadas com violência. E agora eu vou explicar um pouquinho o que é imperialismo na Ásia e como aconteceu, Que foi a dominação europeia e também de novos imperialismos como nos Estados Unidos e no Japão. A grande interesse é pelas rotas comerciais, que tem muita matéria-prima e pontos estratégicos. Bom, e quem dominou o quê? A França, ela dominou a Vietnã e a Holanda dominou a Indonésia. E os Estados Unidos, as Filipinas, que foi após a Primeira Guerra da Espanha. E as consequências de tudo isso foi a destruição parcial de econômicas e culturais locais. Os movimentos também nacionalistas também surgiram. Exemplo, partidos do Congresso da Índia e Revolução Chinesa. As guerras também de liberação do século XX. O fim do imperialismo agora, que foi no século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias estavam enfraquecidas. O movimento de independência cresceram na África e na Ásia. Exemplos, a Índia e Paquistão, e a África e a Ásia. Bom, mesmo após a independência de muitos países ficaram independentes economicamente dos artigos colonizadores do neocolonialismo. E eu vou encerrar aqui o vídeo falando um resumo ao geral do que foi o imperialismo, que foi as potências europeias da Inglaterra e da Ásia. Com tudo isso teve as destruições, teve do Vietnã e da Indonésia que foram dominados, foram as consequências que foram a exploração econômica, destruição cultural e criação de fronteiras artificiais. E também teve vários movimentos independentes que levaram à descolonização.
Esse foi um resumo um pouquinho do que foi o imperialismo na Ásia e na África, e eu gostaria de deixar um agradecimento a quem está vendo meu vídeo e dizer muito obrigado e dizer tchau, professor.